Saúde Consciência. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN Vitória. Hoje a gente vai falar de um assunto, como você destacou aí, super importante, que é a vacinação das gestantes. É fundamental, Patrícia, pensar que esse momento da gestação é um momento muito especial, né, da vida de quem está começando uma família, e a vacinação é uma forma segura de proteger tanto a gestante quanto o bebê que está ali, né, sendo gestado e já precisa de proteção. Várias doenças, né, principalmente o vírus, que conseguem penetrar aquela barreira placentária e causar a doença, né, no bebê ainda durante, né, a gestação. Então é muito importante esse momento. E logo na primeira consulta de pré-natal, a primeira consulta que a gestante for fazer, é importante ela já discutir com o profissional de saúde que está ali atendendo o cartão de vacina, que precisa ser atualizado. E a gente vai dividir essa fala de hoje em dois momentos. Quando a gestante sabe da gravidez, né, no momento que ela fica sabendo da gravidez, e depois da 20ª semana, porque tem algumas vacinas que são indicadas para depois da 20ª semana. Mas eu estou entendendo aqui que, em geral, a gestante vai saber da gravidez antes da 20ª semana. Então vamos lá, ela saber da gravidez antes da 20ª semana, então. A gente vai verificar no cartão de vacina se tem as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Então, a vacina contra a hepatite B, a gente já falou aqui, quando a gente discutiu a vacina de adulto, de adolescentes também, né? Ela é muito importante para evitar um câncer que é muito... Ele não é comum, mas ele é grave quando ele aparece, né? O câncer de fígado. Então, a vacina contra a hepatite ela é importante porque o vírus da hepatite é um dos grandes causadores desse tipo de câncer. Também a gente vai verificar a vacina DT, aquela que protege contra a difteria e o tétano. Então, vamos olhar lá no cartão. Se tiver 3 doses, tudo bem, não precisa tomar nada. Mas se não tiver, precisa completar esse esquema. Depois, a vacina contra a influenza, né? A influenza, a vacina contra a gripe, que a gente tem que checar se a gestante tomou a vacina daquela temporada, daquele ano, né? É uma dose só por ano. Se ela já tomou, tá bem. Se ela não tomou, tem que tomar. E a vacina contra a Covid-19 também. É uma dose a cada gestação, então, se ela não tomou, ou porque ela não era grupo de risco nesse ano, né, nessa temporada, na gestação ela precisa tomar, porque vai proteger ela e o bebê, né, então, contra o SARS-CoV-2, as formas graves, né, de SARS-CoV-2. Como é um vírus que ainda circula muito, as crianças bebês muito recém-nascidos, né, acabam não tendo anticorpos contra esse vírus, e aí podem ir para a UTI, desenvolver uma doença mais grave, né? Uma síndrome respiratória aguda grave. Também a vacina contra a febre amarela. A vacina é uma dose só, então tem que olhar lá se a gestante tomou essa vacina ou não. Então, conforme o histórico vacinal, né, da criança. E da gestante, desculpa. E depois a gente vai ter algumas vacinas, que na verdade uma vacina que precisa ser avaliada depois da 20ª semana, que é uma vacina que é DTPA, contra difteria, tétano e coqueluche. É uma dose a partir da 20ª semana de gestação. E isso tem que ser dado a cada gestação, né? Então, ela pode ter tomado numa gestação passada, mas é importante tomar nessa gestação presente, atual. Então, Patrícia, essas vacinas compõem as vacinas indicadas, né, para gestante. Aquelas no momento que a pessoa sabe que está gestante e a vacina contra difteria, tétano e coqueluche depois da 20ª semana gestacional. Muito importante, então, levar o cartão de vacina, porque você só vai tomar algumas vacinas durante a gestação se o histórico vacinal estiver incompleto. Então,
é importante levar o cartão de vacina para que o profissional de saúde possa checar, mas essas são as vacinas que a gestante precisa tomar durante a gestação para proteger a própria gestante e o bebê. Patrícia, vamos aproveitar então esse momento para acabar a nossa série desse calendário de vacinação do Ministério da Saúde, né? Vamos falar um pouquinho dos idosos, né, Patrícia? A partir de 60, não tão idosos assim, mas a partir de 60. Nessa fase entra aquela mesma lógica, né, de observar o cartão, o histórico vacinal, o cartão de vacina, o que está ali no histórico. Se não tiver 3 doses de vacina contra hepatite B, precisa completar esse esquema de 3 doses. A mesma coisa da vacina de DT, né, de difteria e tétano, contra difteria e tétano, que precisa ter 3 doses. Se não tiver 3 doses, e aí também observando aquele intervalo de 10 anos por causa do tétano, né? Tem que fazer mais uma dose, né? Então, observar isso bem, porque também tem aqueles que são profissionais de saúde, pessoas que trabalham, né, na área da saúde, muitas vezes não profissionais ainda, mas estudantes que precisam também estar protegidos, né? Então, observar esse intervalo de 10 anos aí. A vacina contra a febre amarela tem que observar se está com aquela dose completa, se não tomou a dose naquele período que a dose estava fracionada, ali 2018, 2019, então observar isso. Se tiver tomado a dose fracionada, precisa fazer uma dose de reforço. A vacina contra a tríplice viral, aquela de sarampo, cachumba, rubéola, que a gente falou lá na fase de adolescência e de adulto, precisa checar se tem 2 doses, se não tem, precisa completar o esquema. Se for população indígena, tem que prestar atenção na vacina pneumocócica 23 e na varicela, se tem as 2 doses, né, 2 doses de cada uma, né, da pneumocócica 23 e da varicela. Se não tiver, precisa completar ou precisa iniciar o esquema de 2 doses, né, depende do que está ali no histórico. A vacina contra a influenza, que é aquela anual, então o idoso, né, pessoas acima de 60, precisa ter uma dose anual da vacina contra a influenza, e a vacina contra a Covid-19, que nessa faixa etária é semestral, Patrícia. Então, prestar bastante atenção nisso, porque a vacina contra a influenza é anual, mas a vacina contra a Covid-19 é semestral. Então, tem que contar lá no calendário, né, lá no cartão vacinal, se já tem 6 meses que tomou a última dose. Se tem 6 meses, precisa fazer essa nova dose, tá certo? Então, com isso, Patrícia, a gente fecha o calendário vacinal. Então, falamos das crianças, falamos dos adolescentes e adultos jovens, falamos dos adultos, falamos das gestantes e estamos finalizando nos idosos. E com isso a gente fecha essa série do calendário vacinal indicado, né, para as pessoas aqui no Brasil. É isso aí, Patrícia. Um abraço.